Bem-vindos ao Viagem nas Escrituras. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história de fé, promessa e redenção de Abraão e Isaque. Conheceremos a promessa divina do filho da promessa, o emocionante nascimento de Isaque e a surpreendente prova de fé no Monte Moriá. Prepare-se para refletir sobre lições profundas que ecoam até hoje. Vamos juntos viajar pelas páginas sagradas. A história de Abraão começa com uma promessa divina, que mudaria não apenas o seu destino, mas o futuro de toda a humanidade. Deus chamou Abraão, então conhecido como Abrão, e fez uma promessa aparentemente impossível. Ele seria o pai de uma grande nação. Esse chamado veio em um momento da vida de Abraão em que a paternidade já parecia uma possibilidade remota. Abraão e sua esposa Sara enfrentavam a dura realidade da esterilidade. Apesar de viverem em uma cultura onde descendência era sinal de bênção e continuidade, eles não tinham filhos. Sara, já idosa, carregava o fardo do tempo e das expectativas sociais. A promessa de Deus, portanto, não era apenas um compromisso, mas um desafio à lógica e às limitações humanas. O cenário da promessa era de total dependência da fé. Abraão precisava acreditar no impossível, confiar em algo que não podia ver. Deus não deu um cronograma, apenas a certeza de que sua palavra se cumpriria. Abraão partiu, deixando sua terra, parentes e conforto, rumo a um destino desconhecido, guiado apenas pela voz divina e pela esperança. A jornada de Abraão é marcada por altos e baixos. Momentos de fé inabalável eram seguidos por dúvidas humanas. Ele questionava como seria possível, especialmente com o passar dos anos. As tentativas de resolver a situação por conta própria, como a concepção de Ismael com a serva Agar, mostravam a luta entre a promessa divina e a impaciência humana. Sara, igualmente, teve sua própria jornada de fé. A promessa de um filho parecia um fardo pesado demais. A frustração da espera e a pressão social eram intensas. Quando os anjos visitaram Abraão e reafirmaram que Sara conceberia, ela riu. Não foi um riso de alegria, mas de incredulidade. Como poderia uma mulher de 90 anos gerar uma criança? O riso de Sara tornou-se simbólico. Representava a reação natural diante do impossível. Deus, porém, transformaria esse riso de dúvida em um riso de júbilo. O nome Isaque carrega esse significado, como um lembrete do poder de Deus de transformar a descrença em celebração. O filho prometido seria literalmente o riso de Deus em ação. Essa promessa não era apenas sobre um filho biológico. Deus estava estabelecendo uma aliança eterna. Isaque representaria o início de uma descendência que se tornaria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mais do que um filho, ele simbolizava o compromisso de Deus com Abraão e a humanidade. Uma promessa de bênção e redenção. Abraão aprendeu que a fé verdadeira exige paciência e confiança inabalável. A promessa do filho da promessa não foi cumprida imediatamente, mas Deus estava moldando Abraão durante o processo. Cada desafio, cada dúvida, fazia parte do plano divino. Abraão se tornou o pai da fé, não apenas pelo destino, mas pelo caminho percorrido. Assim, a promessa do filho da promessa nos ensina que Deus age no seu tempo e de formas que desafiam a lógica humana. Abraão e Sara não apenas receberam um filho, mas vivenciaram a fidelidade de Deus. A história de Isaque começa, portanto, com uma promessa que ecoa até hoje, lembrando-nos de que a fé pode transformar o impossível em realidade. Após anos de espera, o cumprimento da promessa divina finalmente se concretizou. Sara, já com 90 anos, concebeu e deu à luz um filho. O nascimento de Isaque não foi apenas um milagre biológico, mas o símbolo da fidelidade inabalável de Deus. Este evento marcava o fim de um longo período de provação e o início de uma nova era na história de Abraão e Sara. A chegada de Isaque trouxe uma transformação completa para a vida do casal. Sara,
que por tanto tempo havia suportado o peso da esterilidade e a vergonha social, agora via sua condição completamente revertida. O nome Isaque, que significa riso, capturava perfeitamente o espírito do momento. O riso de incredulidade tornou-se um riso de alegria e gratidão. O nascimento de Isaque também consolidou a identidade de Abraão como o pai de muitas nações. Durante anos, ele havia carregado o título de pai da promessa sem ter o filho prometido. Agora, com Isaque em seus braços, a promessa tornava-se real e tangível. Este momento representava a concretização de um pacto entre o divino e o humano. Para Sara, a experiência foi profundamente pessoal e transformadora. Ela expressou sua alegria dizendo: "Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo." A incredulidade havia sido substituída pela certeza. O nascimento de Isaque não era apenas um evento familiar, mas um testemunho público da intervenção divina. A alegria, porém, não apagou os desafios enfrentados até aquele momento. Cada lágrima derramada durante a espera fez parte da construção desse milagre. O nascimento de Isaque não veio fácil, mas chegou no tempo perfeito de Deus. Esse tempo, diferente do cronograma humano, ensinou a Abraão e Sara lições profundas sobre fé, paciência e obediência. Isaque era mais do que um filho esperado. Ele era um símbolo de esperança para o futuro. Cada vez que Abraão olhava para seu filho, ele via a materialização das promessas de Deus. Isaque representava o início de uma linhagem que, eventualmente, daria origem a uma grande nação, conforme Deus havia prometido. Era o começo de um legado. O impacto do nascimento de Isaque transcendeu a família de Abraão. Esse evento marcou o início do cumprimento de uma promessa maior, que influenciaria a história da humanidade. Isaque foi o primeiro elo na cadeia de eventos que levaria à formação do povo de Israel. Sua existência carregava um propósito que ia além de sua própria vida. O nascimento de Isaque foi um lembrete de que a palavra de Deus não falha. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, a fidelidade divina prevalece. Abraão e Sara tiveram que esperar, mas a promessa foi cumprida no momento certo. Esse nascimento não foi apenas um milagre isolado, mas uma confirmação do caráter de Deus. Esse evento também ensinou sobre a importância do tempo divino. Durante a espera, Abraão e Sara enfrentaram dúvidas e tomaram decisões equivocadas, mas Deus permaneceu fiel. O nascimento de Isaque mostrou que, independentemente dos erros humanos, o plano de Deus se cumpriria. A promessa não dependia apenas deles, mas da graça divina. Assim, o nascimento de Isaque foi mais do que o fim de uma espera. Foi o começo de uma nova jornada. Ele personificava o cumprimento de uma promessa que continuaria a se desdobrar por gerações. Este milagre nos lembra que, mesmo nas situações mais improváveis, Deus pode transformar promessas em realidades, trazendo riso e esperança onde antes havia dúvida. A história de Abraão e Isaque atingiu seu ápice com uma prova de fé surpreendente. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, o filho prometido, aquele que simbolizava o cumprimento da promessa. Esse pedido parecia contradizer tudo o que Deus havia prometido até então. Como poderia Abraão oferecer em sacrifício o filho em quem todas as promessas estavam depositadas? Abraão, no entanto, demonstrou uma fé extraordinária. Sem questionar ou hesitar, ele se levantou de madrugada, preparou a lenha e partiu em direção ao Monte Moriá, acompanhado de Isaque. Cada passo da jornada foi um ato de obediência e confiança. A dor emocional de Abraão deve ter sido imensa, mas sua fé em Deus o sustentava, mesmo diante do incompreensível. O caminho até o monte foi silencioso, marcado por uma tensão crescente. Isaque, carregando a lenha para o sacrifício, não sabia o que estava prestes a acontecer. Ele perguntou ao pai: "Onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu com fé: "Deus proverá." Esta frase se tornou um símbolo da confiança inabalável de Abraão no caráter e nas promessas de Deus. Ao chegarem ao topo do monte, Abraão construiu o altar,
colocou a lenha e amarrou Isaque. Esse momento é carregado de simbolismo. Isaque, que poderia ter resistido, submeteu-se voluntariamente, confiando em seu pai. Esta cena prefigurava a ideia do sacrifício substitutivo, que mais tarde seria central na tradição religiosa, especialmente no cristianismo. No instante em que Abraão ergueu a faca, um anjo do Senhor o chamou, impedindo o sacrifício. Deus havia visto a disposição total de Abraão de obedecer, mesmo em um ato tão doloroso. Um carneiro preso pelos chifres em um arbusto foi providenciado como substituto. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", reafirmando a fé na provisão divina. Este episódio não era apenas um teste de fé, mas também uma revelação profunda do caráter de Deus. Ele não desejava a morte de Isaque. O verdadeiro objetivo era demonstrar a profundidade da fé de Abraão. Esse evento consolidou Abraão como o pai da fé, alguém que estava disposto a sacrificar tudo, acreditando que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar o filho. O sacrifício de Isaque simboliza, de forma poderosa, o conceito de entrega total. Abraão mostrou que sua fé não dependia apenas das promessas recebidas, mas do Deus que fez as promessas. A fé de Abraão era mais do que crença. Era uma confiança inabalável, que transcendia o entendimento humano. Ele estava disposto a abrir mão do que mais amava. Esse evento também aponta para um sacrifício maior no futuro. Muitas tradições religiosas veem nesta história uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha, Cristo carregaria a cruz. Assim como um cordeiro foi providenciado no lugar de Isaque, Cristo tornou-se o cordeiro substitutivo, oferecido pela redenção da humanidade. A história do sacrifício de Isaque ensina que a fé verdadeira exige entrega e confiança. Muitas vezes, somos chamados a abrir mão de algo precioso, confiando que Deus proverá. O verdadeiro teste não está em entender o plano, mas em confiar no caráter de Deus. Abraão provou que a fé autêntica não negocia com a lógica, ela se entrega completamente. Este episódio encerra a narrativa do Filho da Promessa, com uma mensagem de esperança e redenção. O Deus que pediu a Abraão para sacrificar Isaque foi o mesmo que proveu um substituto. A história nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente, e sua provisão sempre chega no momento certo. Fé, obediência e provisão se entrelaçam nessa poderosa lição. Chegamos ao fim dessa jornada. Uma história que nos ensina sobre fé inabalável, obediência e a provisão divina. Espero que este vídeo tenha inspirado você a refletir sobre suas próprias promessas e desafios. Se gostou dessa viagem nas Escrituras, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos que aprofundam nossa compreensão das Escrituras. Até a próxima!